Bom dia a todos aí. Para quem não me conhece, eu sou Ricardo Dias, né? Trabalho na Transpetro. A gente vai falar hoje sobre a API RP 1160, que é uma recommended practice, né? Sobre gerenciamento de integridade em oleodutos, né? Para só fazer uma apresentação rápida minha aí, eu sou engenheiro civil, né? Formado em 85, ingressei na Petrobras em 87, fiz o curso de formação de engenharia de petróleo, depois fiz o curso de pós-graduação de dutos, engenharia de dutos, e aí continuei e fiz um mestrado na parte de engenharia mecânica, né? E há 20 anos venho trabalhando nessa área de integridade, né? Então, já perdemos muito tempo hoje, a gente vai falar sobre a norma. Falar sobre uma norma em uma hora, né, é muito pouco, né? Então, a gente vai ter que limitar o nosso assunto, vou dar uma passada geral, tá? Mas o que eu pretendo falar hoje é falar um pouquinho sobre a norma e linkando ela com o nosso regulamento de dutos da ANP, o RTDT. Depois eu vou dar uma passada geral sobre a norma, né? Quais são os elementos da norma, o que a gente encontra na norma. Depois eu falo basicamente sobre o programa de gerenciamento, né? É um PDCA, a gente vai ver, tá? Fala um pouquinho sobre ameaças, avaliação de integridade e a remediação. Então, basicamente isso que a gente vai falar. Sobre as normas de gerenciamento de integridade, eu conheço 3 normas de específicas, né, de gerenciamento de integridade, né? Nós temos a API 1160, que é para oleoduto, temos a ASME B318S, que é uma norma de gerenciamento de integridade para gasoduto, e temos uma norma nova, né, mais recente, que é da ISO 19345, dígito 1, que é tanto para oleoduto como para gasoduto. Tá? Então, basicamente, são essas 3 normas que eu conheço. Se alguém conhecer aí, depois me dá um toque aí, para eu poder pesquisar. Mas, basicamente, para oleoduto e oleoduto terrestre. Né? Nós já tivemos 3 edições da RP. Né? Ela começou em 2001 como uma standard, e depois teve uma primeira revisão em 2013, aí já virou uma recommended practice, e temos uma revisão mais recente, que é de 2019. Tá? Então, nós já estamos com uma norma bem atualizada aí. Eu queria fazer um pequeno link aí com o RTDT, né? Porque o RTDT ele obriga a gente a usar algumas normas, né? Por exemplo, a norma de projeto, construção e montagem, né? Que é a de projeto aí, a 15281, né? E a 12712 para gasoduto. O RTDT ele fala que você tem que usar obrigatoriamente essas normas, é de uso obrigatório. Tá? A mesma coisa para a parte de operação, inspeção, manutenção. O RTDT ele chama a ASME B314, B318, né? E diz que é de uso obrigatório. Então, uma pergunta para a gente, né? Nós somos obrigados a usar a API RP 1160, né? A ANP, ela, para a parte de gerenciamento, ela não obriga, tá? Você vê aí nessa figura aí, né, no anexo 1 dos documentos da ANP, ela fala que não é uma norma de uso obrigatório. Então, mas serve de referência, que é muito bom, né? Tudo que a gente fizer, a gente mal bem tem algum respaldo. Tá? Eu gostaria de começar esse nosso papo sobre alguns pontos importantes, né? Sobre a questão do gerenciamento de integridade. E a norma ela fala muito bem isso, né? Ela fala que a integridade ela se inicia no início do projeto de construção e montagem do duto. Tá? Isso é fundamental, né? Você começar a fazer um projeto adequado, fazer a construção e montagem de forma correta, né?
porque depois nós vamos sofrer com todos os problemas advindos, né, de um mau projeto, de uma construção e montagem inadequada, né? A gente pode ver aqui na figura, né, você vê um duto, né, que mal foi construído e já apresentou aí problemas de cobrimento em travessias, né? Nós tivemos um caso também que o duto furou antes de operar, né? Eu não sei por quê, qual foi a razão, deve ter tido alguma razão, mas geralmente quando a gente cruza uma linha de transmissão, você tem que cruzar ela, cruzar perpendicularmente, né? Para você. Agora, nesse caso aí, o duto foi projetado, foi lançado paralelamente à linha. Então, por alguma razão, né, cometer esse erro, eu não sei qual foi. Então, a gente já começou o duto com problema, né? Acontece também, muitas vezes, a gente tem questões de o duto, o armazenamento dos tubos, né, não ser de forma adequada. E aí você acaba deteriorando o revestimento, você acaba tendo corrosão interna, né, já no começo já do teu duto, né? Então, por isso que eu falo, é fundamental, né, a gente ter um projeto, condição de montagem, para você começar com um duto são, né, e evitar problemas futuros. Outros pontos importantes também que a EPI ressalta é o seguinte: a gente tem que ter pessoal qualificado, né, para poder trabalhar nessas áreas. Os processos de operação, manutenção, inspeção, todos os processos necessários, né, eles têm que estar bem definidos, e também as instalações têm que estar adequadas ao uso, né? Isso é importante. Outro ponto é que cada operador, né, ele tem objetivos diferentes, ele tem dutos diferentes, né, dutos com idades diferentes. Então, esse programa ele tem que ser flexível, não pode ser uma coisa engessada, tá? A questão também da integração das informações, avaliação de risco, né? Isso são componentes chaves, segundo a API, né? Eu me lembro que em 2000 fui fazer um curso fora, né? 2001, né? E só se falava em integração de dados, integrações das informações, né? Então, isso aí é um tema realmente muito importante. Além disso, né, a evolução, né, nós temos evolução, né, e aí novas tecnologias aparecem, né, então nós temos que sempre colocar essas tecnologias à disposição do gerenciamento, né. O próprio RPDT, ele ressalta isso, né, se você está aplicando as novas tecnologias, né, no teu gerenciamento, né. Então, ele tem que teu programa de gerenciamento ele tem que ser continuamente avaliado, né, e modificado, né? Porque o duto ele é um ser vivo, né? Ele tá se deteriorando, você tem população ao redor aumentando, você faz variantes, então a gente tem que tomar cuidado do duto, porque ele está sempre se modificando. Então, o gerenciamento ele tem que ser sempre alterado, né, modificado. Aqui eu vou mostrar mais ou menos os temas, né, da norma, né? Vamos dar uma repassada nos temas, né? Começa com o escopo. O escopo eu acho uma coisa importante, né? A gente conhecer o escopo, né? É que a gente vai saber da abrangência da norma, até onde ela vai, né? Então, isso aí é importante saber. Eu sempre falo que a primeira coisa que tem que fazer numa norma é olhar o escopo da norma, ver a abrangência, né? Aonde ela atua, né? A questão das normas, né? A gente trabalha muito com norma, é importante, tem um zinho de norma. Vou falar também sobre alguns termos, definições, né? Que também eu acho que são importantes esclarecer. O item 4, ele é um item do Programa de Gerenciamento de Integridade. Ele faz um grande resumo, ele explica de uma forma mais sucinta, né, o que é o Programa de Gerenciamento de Integridade
e aí remete, né, para os outros itens, né? Então, você vai ter o item de avaliação de ameaças, né? Você saber quais são as ameaças que podem afetar teu duto. Tem a questão de definição de áreas críticas, isso aí eu vou falar um pouquinho também. Integração de dados, como já falei, que é uma coisa fundamental, te ajuda a entender, a compreender o teu duto, quais são as tuas ameaças, né? O que você tem que fazer. Avaliação de risco, né? Avaliação de integridade. Avaliação de integridade eu vou falar um pouquinho mais depois, porque o que é avaliação de integridade, né? Na realidade, o que a gente está querendo é saber se o duto ele vai poder operar com aquela pressão que foi determinada, pressão de projeto, a PMOA, né? E ele não vai romper, né? Então, quando a gente fala avaliação de integridade, a gente está querendo falar isso, né? Verificar a resistência mecânica do teu duto, tá? Depois tem a questão da remediação, né? Que é você fazer reparos para poder manter essa integridade. Depois, intervalos de reavaliação, de quanto tempo você vai ter que fazer essa avaliação de integridade. Não basta só você fazer a avaliação de integridade, você tem que também ter medidas preventivas, né, de mitigação, né? A norma também fala um pouquinho sobre gerenciamento de integridade de instalações, né, tubulações, né? Então, ela não é só duto, né? Também tem a questão das instalações. Se faz também uma avaliação do programa de gerenciamento, a gente tem que ver se o programa está sendo eficaz, se não tiver, você tem que modificar, ou também, se você está gastando muito dinheiro, né, você pode talvez reduzir aí, né, o custo, né? Então você tem que fazer uma avaliação. E tem a questão de gerenciamento de mudança, que é um ponto muito importante, né, que às vezes as pessoas não se dão muito conta, mas é fundamental fazer gestão de mudança, porque, como eu falei, o duto está vivo, né? Ele muda, o duto muda às vezes de direção, muda de produto, muda de pressão, então isso tem que estar muito bem documentado, né, e registrado aí, e o conhecimento, o pessoal tem que ter conhecimento disso. E além disso, a norma tem alguns anexos. Ele tem os anexos que falam das ameaças, descreve mais as ameaças ali. Ele fala do uso da tecnologia de ping instrumentado, que é uma das formas da gente avaliar a integridade estrutural do duto. Fala também, apresenta os tipos de reparos que você pode fazer, né? Ele ajuda também depois a calcular o intervalo de reavaliação, de quanto tempo você vai ter que fazer essa reavaliação. Ele apresenta outras tecnologias, como ondas guiadas, né, para fazer essa avaliação de integridade. Menciona também alguns métodos de detecção de vazamento. Fala também sobre as ameaças em tubulações, né, dentro das instalações. Ele apresenta um pequeno formulário, bem fraquinho, né, esse formulário do item H. E também, por último, né, alguns boletins informativos da agência reguladora sobre acidentes, né, são coisas que são importantes o operador conhecer, né, as causas dos acidentes, né, para a gente ficar atento a isso. Então, assim, azul aí, mais ou menos que eu vou explorar um pouco mais, tá? Então, em relação ao escopo, né, a norma fala que ele é aplicável a hazard leaks, né, que para o órgão americano, hazard leaks significa petróleo, derivados de petróleo, amônia, anidro, né, e etanol, né? Mas ela fala também que ela pode ser aplicada a todos os tipos de sistemas de oleodutos, né? Inclusive terminais, estações, dentro das estações. Então, é uma norma bem ampla, né? Não tem assim, muitas limitações, não, tá? Para a parte de líquidos. Tem alguns termos que eu gostaria de apresentar, né? Muita gente já conhece, mas a gente não sabe, o público, né? Inline inspection é a mesma coisa que inspeção com ping instrumentado, né?
Anomalia, quando se fala que é uma anomalia, é algum desvio, né, da normalidade no tubo, né, no revestimento, na solda, né? Já quando a gente fala imperfeição é uma anomalia que ela não excede, né, os limites de aceitabilidade, né? Então, perfeição é alguma coisa que passa. Já o defeito é uma anomalia que não passou dentro dos critérios de aceitabilidade, tá? Então, é muito comum, a gente costuma falar tudo, né? Em vez de falar anomalia, a gente fala defeito, né? Em vez de falar a avaliação de anomalia, a gente está falando avaliação de defeito, né? A própria norma nossa, Petrobras, norma, o PIDAN, ele fala sempre avaliação de defeitos. Na realidade, se é um defeito, ele já está reprovado, né? Então, essa diferença entre anomalia, imperfeição e defeito, né? Agora, só um minuto. E feature é qualquer indicação, né, de pontos, né, de anomalias, componentes, suportes que o PIG instrumentado ele detecta, tá? Então é muito comum a gente, quando tem um relatório de PIG instrumentado, a gente vê essa palavra feature, né? Então isso a gente encontra muito em relatórios de PIG instrumentado. Um outro ponto que eu gostaria de falar é a High Consequence Areas, né? Essa norma ela foca muito em High Consequence Areas, né? Áreas críticas, né? Áreas de alta consequência, né? Então são áreas onde realmente qualquer vazamento ele pode ser um ponto muito adverso, né? Para aquele meio ambiente, né? Então você tem áreas sensíveis, né? Áreas de proteção, área de alta concentração de população, e ele também considera também áreas, né, trechos de rios navegáveis, né? É interessante isso, ele fala sobre rios navegáveis, né? Um outro ponto que eu queria também dizer também sobre a norma é sobre o termo shall e should. Shall, quando ele fala shall, é que realmente você tem que, eu não vou dizer que tem que cumprir, mas é mais incisivo, né? Should é mais uma recomendação, tá? Então, são esses termos que eu acho que são importantes aí a gente entender. Normas, tem algumas normas aí que eu coloquei na apresentação, depois vocês podem ver, mas são normas que a gente usa, né? É só para deixar registrado, tá? Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre o programa mesmo, né? O programa de gerenciamento de integridade, né? Esse aí foi o primeiro flowchart, né? O primeiro fluxograma que a norma apresentou em 2001, né? A gente pode ver que nós temos aqui o flowchart, aí, a fluxograma do RTDT, que é da parte de gerenciamento de integridade, né, o capítulo 8, né, e a gente vê que ele é muito parecido, né? Ele realmente é muito parecido, né? Então, agora, tem uma característica que eu acho que é uma diferença grande, né, que eu sinto nessa norma, né? É a questão dessa... ele começa uma avaliação de integridade, um gerenciamento de integridade, identificando as áreas de alta consequência, né? Então, fica muito claro dentro da norma API, né, que ela está muito preocupada com as áreas de alta consequência, né? Não que as outras áreas não sejam importantes, né? Mas se você vai começar um programa de gerenciamento, você não tem nada, é importante que você comece, né, logo pelas áreas de alta consequência, tá?
E isso o nosso regulamento ele não levou em consideração, né? Ele trata as coisas de uma forma, não vou dizer que idêntica, lógico que não, porque você tem avaliação de risco, né? Que aí você vai realmente ranquear. Mas a gente sente isso, que realmente a norma ela tem assim, uma preocupação muito grande na parte de avaliação de áreas de alta consequência. Aí tivemos um outro fluxograma também, em 2013, né? Um pouquinho diferente aí do inicial. Ele já coloca também uma questão das instalações em terminais também, né? É para a gente entender que a API não é somente para os dutos, né? Também terminais, né? A parte interna, né? Então, ele inclui aí. E, finalmente, esse aqui é o fluxograma atual, né? Do gerenciamento, né? A gente pode ver que ele é um PDCA, você planeja, você executa, você verifica, depois você age, né? Faz as modificações necessárias, né? E esse programa ele tem 16 elementos, né? Então, para você fazer o seu gerenciamento, você tem que cumprir esses 16 elementos. Então, se você, um exemplo, um operador, né? Um operador que está começando agora a fazer o gerenciamento, né? O que ele tem que fazer, né? Então, pelo API, a primeira coisa que ele faz, né, é ele coletar todos os dados que ele tem, né? Primeira coisa, você tem que levantar dados de projeto, espessura, material, né? A parte de pressão, teste hidrostático, qual é o revestimento, qual o produto, histórico de corrosão, proteção catódica, né? A questão de faixa, vazamentos que você teve, qual foi a causa. Então, você levanta tudo que você pode, né? Porque a gente quer, né, ver quais são os problemas que tem o duto, né? Quais são as ameaças, né? Que eles chamam, né? Os threats, né? Então, esse primeiro passo é esse, coletar esses dados, levantar tudo que você tem, né? Às vezes você tem problema, né? Tem dutos antigos aí que você tem dificuldade de saber qual é o material, então a gente tem que levantar tudo, né? E essa é a primeira etapa. A segunda etapa, ele já começa em você definir as áreas críticas, né? Você vai identificar no teu duto quais são aquelas áreas críticas onde você passa por uma área sensível, onde atravessa um rio, né? Uma área densamente povoada. Mas não é só isso, né? Você, às vezes, você tem um ponto do duto, né, que ele está fora dessa área, mas se houver algum vazamento nesse ponto, por uma questão de relevo, esse produto ele pode vazar e correr em direção a essa área sensível, né? Então, você tem que levantar, segmentar o teu duto de forma que você defina essas áreas que são de áreas de alta consequência e áreas também que podem impactar as áreas de alta consequência. Bem, de posse disso, a próxima etapa é você fazer uma avaliação de risco, né? Então, você começa imagina, um operador que começou a gerenciar a integridade, né, do duto, né? Então, a primeira coisa que ele tem que fazer é avaliar o risco que ele tem, né, nas instalações e tentar mitigar, reduzir esse risco. Então, você tendo essa informação dos dados do duto, das ameaças, né, do teu local, né, porque risco é o quê? É probabilidade de falha e consequência, né? Então, você faz uma avaliação de risco para tentar mitigar, levantar, realmente ver quais são as áreas mais problemáticas e ranquear essas áreas para você atacar de forma que você priorize, né? Reduzindo o risco. Agora, um outro ponto importante, né, da avaliação de risco é que você começa você está analisando já os teus dados do duto, né, e as áreas de alta consequência ali, né,
E aí você vai precisar elaborar um plano de avaliação de integridade. Tá? Como eu falei para vocês, avaliação de integridade é você avaliar se o duto ele vai romper ou não vai romper, se ele corre o risco de romper ou não. Então, a depender das tuas ameaças, né, você tem duto que o problema é movimentação de solo, tem duto que o problema é corrosão externa, né, tem duto que é trinca, né, então você tem várias ameaças. Né? Então, você vai ter que definir o que vai fazer, né, para avaliar essas ameaças. Né? Nós temos algumas técnicas. Né? A gente usa muito o PIG instrumentado. Né? A gente aqui no Brasil, né, nós aqui no Brasil, de uma forma geral, optamos muito por essa técnica. Né? Os dutos nossos são dutos mais recentes, mais novos, né? Mas nos Estados Unidos você tem dutos de 100 anos, pigáveis. Então, muitas vezes, precisam usar outras técnicas, como teste hidrostático, direct assessment. Então, a gente aqui, de um modo geral, a gente usa muito o PIG instrumentado. Dependendo da situação, você pode usar o teste hidrostático, né, para trincas. Né? Então, a gente tem que saber quais são as suas ameaças para você definir qual é a técnica que você vai usar. Então, nesse momento aqui do gerenciamento, a gente escolhe a técnica. Eu vou fazer um PIG instrumentado, eu vou fazer um teste hidrostático. Tá? Então, definimos em função das ameaças. Já no próximo passo, a gente faz a execução da inspeção, né, do teste, né? Executa o que você definiu. Tá? E também, por exemplo, vamos botar o exemplo do PIG instrumentado. Né? Se você faz o PIG instrumentado, você tem que verificar se o PIG ele fez uma boa inspeção. Né? Então, você faz escavações, né? Faz correlações, né? E começa a avaliar se a tua inspeção, né, foi adequada. Né? Porque é o seguinte, né? Você tem problemas, às vezes, na inspeção. Né? Você pode ter perda de sensores. Né? Então, você começa já a verificar tudo isso. Né? Nesse próximo passo, que é avaliar os dados, é justamente isso. Né? Você, no passo anterior, você executou, né? E também executou algumas correlações. E aí agora você começa a avaliar, né? Poxa, essas correlações estão batendo aí com os dados do PIG, né? Essa técnica foi adequada ou não foi, né? Porque isso acontece, né? Isso acontece com a gente, né? Eu já tive a experiência de fazer uma inspeção com PIG instrumentado, um PIG ultrassônico, e aí a inspeção não foi adequada, entendeu? O resultado não foi bom, né? Primeiro que a questão da limpeza não estava boa, teve perda de sinal, às vezes a própria ameaça, né? Às vezes defeitos pequenos, o PIG ultrassônico ele não detecta bem. Então, realmente, nesse momento aqui, a gente tem que fazer uma avaliação, né? Se a técnica boa ou não foi boa, tá? E não só a técnica, a própria inspeção, né? Às vezes, como eu falei para vocês, você tem problema de magnetização, né? Tem problema de velocidade, a velocidade foi além do que permitido, né? Tem perda de sensores. Então, você tem que avaliar realmente se a tua inspeção ela foi boa. Então, é nesse passo que a gente vê. Tá? Paralelamente, né, não é uma sequência, mas paralelamente, né, a gente começa a também coletar dados do desempenho do programa. Né?
Porque, na realidade, isso é um programa que ele vai rodando, né? Vai rodando, né? Então, a gente precisa entender se esse programa ele está surtindo efeito, né? Então, a gente já começa também a coletar dados, né? Entre eles aí, né? Você pode levantar dados de volume vazado, número de vazamentos, operações incorretas, né? Questão de corrosão, né? Se está tendo um tipo de problema com trincas, você começa a avaliar tudo, né? Começa a levantar dados, na realidade. Aí o que ele quer é você levantar dados, tá? Então, é um passo que ele sugere aí. Outro ponto também, que ele já manda também você começar a ver, é a questão do gerenciamento de mudanças, né? Porque, no final, o que a gente quer é fazer a avaliação de integridade do duto, tá? E para fazer essa avaliação de integridade, você tem que saber, né, o que mudou no duto, né? Por exemplo, a gente tem dutos que nós mudamos o sentido. Você mudar o sentido, você muda completamente as pressões de operação, né? Quando a gente troca um produto, nós estamos até trocando dois dutos, né? Produtos de dois dutos. O que passava no um foi para outro, né? Então, isso muda tudo, né? Muda as pressões, mudam a velocidade, muda a taxa de corrosão. Então, isso você tem que registrar bem, né? E não só registrar, né? Transmitir isso para as pessoas que vão usar esses dados, né? Não adianta nada o pessoal fazer uma mudança e a pessoa que usa aquele dado não ter conhecimento, né? Por exemplo, né? Muitas vezes, imagina, se no caso eu tenho uma válvula, né? A gente às vezes troca a válvula, né? E aí troca uma válvula por uma classe de pressão mais baixa, né? Isso muda a pressão, né? Do duto, né? Limita a pressão, né? Então, quem vai operar tem que saber disso, né? E o contrário também, né? Se você aumenta a pressão do teu duto, você faz um aumento de pressão, quando você for avaliar os teus defeitos, você tem que avaliar os teus defeitos com uma pressão maior, né? Então, é importante esse gerenciamento de mudança, né? Para você saber o que está acontecendo no duto, né? Quem vai usar essas informações, eles têm que saber isso, né? E outro ponto importante também de gestão de mudança é com pessoas. A gente vira e mexe, nós temos mudança, né? Mobilização de pessoas que vão trabalhar em outras áreas, e essa pessoa tem que estar capacitada para poder exercer essa nova atividade. Então, não é só importante a mudança registrar a mudança, né, dos equipamentos, né? Você também tem que fazer uma gestão de mudança de pessoas, né? Tá? O próximo passo que ele fala é que é uma integração dos dados da inspeção, das informações de gestão de mudança. É justamente isso que eu estou falando, né? Você faz uma inspeção, como é que foi aquela inspeção? Ela foi boa, teve problemas. Eu vou usar também os dados da gestão de mudança, o que mudou no duto, né? Então a gente tem que realmente integrar essas informações, né? Para você integra essas informações ao longo de todo o duto, né? E também você sobrepõe essas informações, né? Por exemplo, você tem a questão de revestimento, né, danificado, com dados de proteção catódica. Então, a gente faz essa integração que vai te dar uma visão de como é que o duto está, né? Um outro ponto que ele fala é o seguinte, a questão do aprendizado, né? Você tem muitas informações, né, sobre acidentes, né?
boletins, né? A gente até aqui, o nosso órgão regulador, ele não emite, pelo menos eu nunca vi, boletins informativos, né? Mas a agência americana emite, né? E também nós temos lições aprendidas na própria empresa, né? A gente não tem que repetir esses mesmos erros, né? Então, é importante a gente saber a causa raiz do problema, os acidentes, né? Para a gente evitar, né? Porque eu me lembro, na Baía de Guanabara, quando nós tivemos um vazamento lá, por questão de movimentação do duto aquecido, aquilo ali a gente lidava, né? Assim, com desconhecimento, né? A gente não tinha um conhecimento. A partir daquele vazamento, hoje, a gente já tem uma outra percepção dos problemas, né? Isso ajuda na manutenção da integridade. Então, é sempre importante a gente conhecer as causas dos acidentes, né? Para isso auxiliar no gerenciamento. Tá? Agora vem a parte, né, que também é muito importante, né, que a gente não quer que o duto vaze, né? Então, olha, minto, a gente tem que ver a questão do desempenho, né? É que ali no item 7, que eu falei, né, no item 7, no elemento 7, ele fala em coletar, né? A norma é um pouco assim, né? Ela coleta, aí depois você avalia, né? Então é uma coisa muito didática, né? Então, com aquele levantamento que você fez ali, né? Da efetividade do programa, né? Você vai avaliar o programa, né? Realmente, poxa, eu tô botando inibidor de corrosão, pô, tá adiantando, não tá? Poxa, tô fazendo PIG, pô, tá, eu estou conseguindo atender, eu estou conseguindo atingir os meus objetivos, não estou. Então, você faz uma avaliação do que você tem feito, né? Para ver se você vai modificar alguma coisa, né? E tudo isso também, isso vai te ajudar na próxima etapa, né? Você, quando já tem uma visão geral de como é que estão as tuas ameaças, né? As tuas pressões, né? Como é que estão as tuas taxas de corrosão, né, você vai fazer uma avaliação de integridade, né? Então, você vai calcular os teus defeitos, ver se ele passa, não passa. Não só calcular, você às vezes tem defeitos que passam, né? E realmente, mas você tem que investigar, né? Por exemplo, eu já peguei defeitos pequenininhos, né? Isso acontece muito, né? Defeitos pequenos, comprimento pequeno, com profundidade elevada, ele passa. Mas é bom a gente visitar esses defeitos porque ele vai acabar vazando, né? Ele não vai romper, acontece isso, né? Ele não vai romper, mas ele vai vazar. Então, essa avaliação de integridade é justamente para isso, né? A gente evitar que o duto rompa, né? E para isso, a gente usa todas as informações que foram coletadas nesses steps anteriores, nesses passos anteriores, tá? Então, fazendo essa avaliação, a gente vai identificar pontos que precisam de serem reparados, né? Que seria a próxima atividade aqui, né? A gente vai fazer reparos, né? Tem vários tipos de reparos que a gente pode fazer. Se der tempo, eu vou falar alguma coisa, né? Agora é o seguinte, não é só fazer os reparos, né? A gente também precisa evitar que o duto se danifique, né? Seja pela operação, seja por agentes externos, né? Então, através até da avaliação de risco, né? A gente vai poder executar atividades de mitigação e prevenção, né? Como é que a gente faz isso, né? É muito comum a gente ter ação de terceiros, né? Retroescavadeira, né? Acertando o duto, ou então a gente mesmo, né? O próprio operador ele vai fazer um reparo, uma escavação, uma correlação, ele acaba acertando o nosso duto, ou então durante a construção de um duto também é comum também, até que seja comum, acontece, né? Então, você tem formas para prevenir isso, né? Você pode aumentar a frequência de
de patrulha, você pode conversar com a comunidade, colocar marcos delimitadores, placas, né? Pode colocar placas de concreto, né? Tem várias medidas que a gente pode atuar, né? Se o duto tem corrosão, né, está corroendo, você pode aumentar a frequência de passagem de pingo de limpeza, você pode botar o inibidor, tentar reduzir a quantidade de água, oxigênio, tem várias medidas, né, que são importantes. Agora é o seguinte, às vezes acontece, né, a gente tem um vazamento, às vezes foge do nosso cuidado aí, né, foge aí e acaba tendo vazamento. E aí você tem que estar preparado para atuar numa emergência, né? Você realmente tem que estar equipado, treinado, você tem que ter contato com a comunidade, com o corpo de bombeiros, prefeitura, né? Essas agências ambientais. Então, fazer simulados, isso é importante. Então, você tem que evitar, quer dizer, dar uma resposta caso aconteça algum problema. Tá? Tem que estar preparado para isso. E tem também, você pode instalar válvulas de retenção, né? São assim, a jusante de rios, né? Quando você cruza um rio, né? Para evitar que o produto retorne, né? Então, são algumas das medidas mitigadoras que a gente pode fazer. Depois tem cálculo de intervalo de reavaliação do duto, né? Os americanos lá, a agência americana, eles usam muito, eles limitam a 5 anos, né? Podendo estender por mais 8 meses, né? Desde que você justifique, né? Então, a gente faz isso muito também em função da taxa de corrosão, né? Taxa de crescimento de uma trinca, né? Mas aqui na Transperto, em particular, né, onde eu trabalho, a gente usa muito 5 anos, né, como um padrão, mas tem dutos que são mais, né? Você faz reavaliação com 6, 7 anos, tem dutos que você faz com 2 anos. Então, depende muito da situação do duto, né, da condição do duto, né, e também por onde ele passa, né, do risco dele, né. Então, a gente reavalia de modo geral, de cada 5 anos, né? Seguindo até um pouco a norma americana, né? A agência americana. E aí, o último passo aí, né, seria você empreender melhorias no programa, né? Porque você é um programa, como eu falei, um programa vivo, né? Que você tem que estar o tempo todo verificando ele, avaliando. Então, você viu lá, por exemplo, poxa, eu passei um PIG ultrassônico no duto, poxa, não foi boa essa inspeção, né? Então, eu vou passar um outro PIG, né? Vou passar um MFL. Aconteceu até com a gente também, né? Nós não tínhamos trinca, né? Nós não olhávamos a trinca, né? Nós não tínhamos essa parte de trinca no nosso programa de gerenciamento de integridade. A partir de uma ruptura que tivemos em 2015, nós agregamos essa parte de trinca, né, no nosso gerenciamento. Nós incluímos aí, nós modificamos o nosso programa e incluímos a parte de trinca. Então, é como eu falo, você tem que estar o tempo todo, né, melhorando, né, em função do resultado das ameaças aí. Sobre as ameaças, né, nós temos aí, a API, ela classifica em 10 ameaças, né? Corrosão externa, corrosão interna, corrosão seletiva em solda, né, longitudinal, também a questão de trincamento assistido pelo meio, né? Corrosão sob tensão, né? Empolamento por hidrogênio, estresse orientated hydrogen induced crack, né? E também stress sulfide crack, né? Que é quando você passa produtos, né, com H2S dentro do duto, né? A gente tem defeito de fabricação, né? Como a gente pode ver aí, uma laminação, né?
defeitos de construção e montagem, podemos ver aí curvamento, enrugamentos, né, durante a construção e montagem do duto, né, com a curvamento a frio que a gente faz. Temos também aí falhas de equipamentos, dano mecânico, né, quando você tem uma retroescavadeira, né, você pode, aí na figura a gente vê um gauge, uma cava, né, a retroescavadeira afetando aí teu duto, removendo uma parte aí da parede, né, amassamentos, operações incorretas também, que levem a transientes, né, fechamento de válvulas indevidas, isso faz com que a pressão suba muito, né, e forças externas, né, como movimentação de solo, chuvas, né, terremotos. Então, a API ela classifica em 10 tipos. Tá? Também você interage, você tem interação de ameaças, né, que aí já complica um pouco mais, né, amassamento com arrancamento de material, né, você tem crescimento do defeito, interagindo um defeito com o outro. Então, isso também é importante levar em consideração. Então, vou falar agora rapidamente questão da avaliação de integridade, né, que é um ponto importante, né, que, como eu falei, a gente quer que o duto ele não rompa, né, não tenha uma ruptura, né. Então, acho que esse é um dos pontos mais importantes, né, para você evitar, né, que o duto rompa, né. Então, a gente pode fazer essa avaliação, como eu já falei, fazendo através de uma avaliação com PIG instrumentado, uma inspeção, teste hidrostático, né, e outras tecnologias. Né. Sobre o PIG, né, a coisa que é importante é que o uso do PIG ele tem que ser adequado para o tipo de ameaça. Né. Isso a gente vai ver. Né. E também uma outra coisa importante é a questão seguinte, você identificou um defeito na inspeção com PIG. Quanto tempo você pode levar para ir investigar esse defeito? Tá? Tem defeitos que são imediatos, você tem que ir imediatamente. Tem defeitos que a norma ali ela fala de 270 dias, 540 dias, dependendo se ele passa em áreas críticas, áreas de alta consequência ou não. Tá? Sobre o teste hidrostático, né? Nós temos alguns tipos de teste, né? Tem um teste convencional e tem um spike test. O spike test é um teste feito muito rapidamente, meia hora, aí, de 10 minutos a uma hora, numa pressão alta, numa tensão elevada. Mas tanto o teste hidrostático como o PIG instrumentado tem limitações. Tá? Então, a gente tem que entender essas limitações para você definir qual é a melhor técnica para você usar no teu duto para avaliar a integridade dele. Tá? E tem a questão do pressure reversal, né, no teste hidrostático. Né? Isso é uma coisa interessante, acontece muitas vezes em trinca. Né? Por exemplo, você começa a botar pressão no teu duto, o duto ele chega, rompe com 100 quilos. Né? Aí você faz aquele reparo ali onde rompeu, volta o teu teste e ele rompe a 95. Né? Então, ele rompeu uma pressão abaixo. Né? Então, é isso que a gente chama de pressure reversal. Né? E tem outras tecnologias aí, como ondas guiadas, direct access. Falar um pouquinho sobre PIG, né? A gente não tem muito tempo ainda. São essas normas aí principais que a gente usa, né? A API 1163, NACE 102, SP 102, e tem o POF, né? Que é o Pipeline Operator Forum, né? Que é um documento feito por operadores, né? Que é até interessante, porque quando você pega um relatório de inspeção com PIG, você vê que os relatórios são muito parecidos, né? Eles têm uma formatação muito parecida, né? Então, isso foi importante até por causa do POF, né? O POF, ele coloca muito bem isso, né? E as inspetoras de PIG seguem isso, tá? Pontos importantes em relação a PIG, né? PIGs são projetados para diferentes anomalias, né? Você vai passar um PIG, você não vai detectar todas as anomalias. Você tem vários tipos de PIGs,
para diferentes anomalias, né? E muitas vezes você tem que usar até mais de uma tecnologia para o mesmo duto, né? Às vezes eu passo um PIG MFL e logo depois eu passo um PIG ultrassônico, né? Porque eu tenho anomalias, ameaças diferentes. Então, às vezes, um pega, outro não pega. Então, às vezes, é importante você passar os dois PIGs. A gente tem que conhecer as limitações de cada tecnologia, isso é importante, né? Porque aí você define, né, qual é que você vai usar. Outro ponto para você ter sucesso é você ter válvulas, né, de passagem plena, para o PIG não parar, não bater, né? E muitas vezes nós temos check valves, né, aquelas flap valves, que você, quando for passar o PIG, você tem que manter essas válvulas abertas, né? Senão você vai danificar os teus sensores, né? Vai comprometer a tua inspeção. Tem barras de derivação também, você às vezes tem um ramal, né? E aí é importante você ter barras, né? Porque eu já vi, né? Já aconteceu comigo, não me falaram. No lançamento de um PIG, né? Eu tinha uma derivação na geratriz inferior, mas uma derivação grande, né? E aí o PIG ele acabou entrando nessa derivação e parando ali, né? Então você tem que ter barras para facilitar que o PIG passe e não prenda nessa derivação. Outro ponto importante para o sucesso é a limpeza, né, do PIG, a limpeza do duto, né? Se você não tiver a limpeza adequada, principalmente para o ultrassônico, né? O ultrassônico ele demanda uma limpeza muito, muito boa, né? Senão você acaba tendo perda de sinal e a tua inspeção fica comprometida. O produto também, né? O produto também é importante, né? Porque, por exemplo, o ultrassom ele não gosta ele tem que ter um meio homogêneo, né? E também questão de parafina é um problema. Tem dutos que não passam em gás, né? O ultrassom não passa em gás. Então você tem que ver qual é o produto que você vai passar. Tem questão, como eu já falei, da velocidade. É importante você obedecer às velocidades, né? Especificada pela empresa inspetora de PIG, né? Questão da magnetização também. Você, para criar aquele campo magnético, para você conseguir levantar o defeito, né? Isso é importante. Eu já teve situação que o PIG passou e o PIG detectou quase nada, né? Porque a magnetização estava muito fraca e realmente nós tivemos que rejeitar a corrida, né? E fazer correlações para verificar a acurácia do PIG. Temos alguns tipos, né, de PIGs aí, só para o pessoal. Aqui mostra, né, duas sapatas, né, que geram um campo magnético. Esse é o PIG MFL. Gera um campo magnético que passa pela parede do duto. Quando você tem um defeito, esse campo salta, né, e os sensores que estão entre essas sapatas conseguem detectar e conseguem dimensionar o defeito. Você tem o PIG MFL de fluxo axial, né, o transversal e helicoidal. São tipos diferentes, né, de PIGs. Nós temos também o ultrassom, né, PIG ultrassom de detecção de trinca, detecção de medida de espessura, né. É importante, né, como eu falei, né, cada PIG serve para algum tipo de ameaça, né. Por exemplo, detecção de trinca, né. Se você tem trinca longitudinal, você vai ter uma configuração no teu PIG ultrassônico. Se tiver trinca circunferencial, você vai ter que passar um outro PIG, né, com os teus cabeçotes direcionados para de outra forma, perpendicularmente à trinca, né? Então, cada defeito, né, a gente tem que saber escolher bem, né, qual tipo de PIG, qual tipo de técnica a ser usada. Aqui tem uma tabela, né, sobre os tipos de defeitos e qual o PIG mais adequado, né, ultrassônico, MFL, né. Isso é mais para o pessoal dar uma olhadinha depois. Eu gosto muito desse quadro, né, que ele mostra aonde o PIG ele consegue detectar bem, né. Na abscissa, a gente tem o comprimento do defeito dividido por 10 milímetros, né,
vamos botar assim, 10 milímetros. Então, e na ordenada, a largura do defeito, né, no sentido circunferencial, dividido por 10 milímetros, ou a espessura, né, o que for maior. Então, na realidade, o que está vendo aqui na abscissa é o comprimento do defeito e, na ordenada, a largura do defeito. Então, essa mancha, né, essa parte colorida, é onde o PIG atua bem. Então, por exemplo, no PIG MFL axial, defeitos compridos e pequenos de largura, ele não consegue detectar bem. Tá? Então, se tiver risco longitudinal, né, no PIG, né, no duto, você com PIG axial você não consegue. Já o PIG transversal já consegue detectar bem isso. E o ultrassom, né, ele pega mais, é mais amplo, mas o ultrassom ele tem muita limitação quanto a defeitos pequenos, tá? Tanto de comprimento como de largura, né? Então, já o MFL, né, apesar de ele ali mostrar que ele não pega, mas ele consegue identificar, assim, já tive casos que identificou, ele às vezes até dimensiona mal, mas ele consegue pegar. Tá? Então, isso é interessante ver as limitações de cada ferramenta, cada técnica. Né? Um outro ponto rápido, né, que eu queria falar é a questão de respostas à anomalia detectada. Né? A norma ela define, né, o que você tem que ir de imediato. Né? Então, isso é importante. Né? Você inspecionou, poxa, o que realmente eu tenho que ir lá de imediato? Imediato significa imediato mesmo. Né? Se você tem uma perda de 80% de perda de espessura, né? Ou então você tem uma trinca maior que 70%, né? Se você tem uma cava, né? Um arrancamento de material com trinca, né? E também amassamentos na geratriz superior, né? Entre 4 e 8 horas, essa parte de cima, que amassamentos maiores que 9%, você tem que ir também, né? Tem que ir de imediato verificar, né? E também quando você tem corrosão que ela está muito próxima da ruptura, né? Então, a gente calcula aí e a gente verifica que realmente tem que ir lá de imediato, tá? E tem outros tipos de defeitos, né, que estão relatados aí, que podem levar 270 dias, né, se for dentro de uma área de alta consequência, ou então de 540 dias se for fora da área. Então, a gente tem um tempo também para poder trabalhar essas ameaças, tá? Mas eu acho que é uma boa referência isso, né? O que é de imediato, que você tem de 270 e 540. Então, mais uma vez, reforçando aí a questão da área de alta consequência, né? A gente ter um cuidado especial nessas áreas de alta consequência. Teste hidrostático, né? É uma outra forma de a gente avaliar a integridade. Ele é amplamente utilizado, ele é muito aceito, né? Ele é aceito realmente como uma avaliação de integridade. Ele é uma alternativa ao PIG, né? E também ele também é adequado para tipo de anomalia, tipo corrosão, trinca, né? E é um ensaio que é um ensaio destrutivo, né? Quando realmente você tem um defeito crítico, ele vai lá e rompe, né? Então, ele tem isso. Agora, como o PIG também, o testostat também tem limitações, né? Limitações por questões, né? Você tem que fazer, tem um custo elevado, você às vezes rompe, você tem que fazer de novo, vai ter que fazer de novo, né? Tem problema de água, contaminação, né? Água contaminada, né? E outra coisa, nem todas as anomalias são removidas, né? Então, ela só remove aquelas críticas, né? Tem outras que estão lá que podem estar subcríticas, mas que estão lá. Agora, para short deep pit, como tem nessa figura aqui, o teste ele realmente não é bom, né? Você tem um pitzinho pequenininho que realmente o duto, você bota a pressão e o duto não rompe, né? Então, não é adequado para esses pitchings pequenos, né? Que realmente não vai fazer efeito, né? E o PIG instrumentado ele pode
pode ser uma opção melhor. Então, a gente tem mais ou menos aí um diagrama do teste, né? Você eleva a tua pressão, aí deixa estabilizada 24 horas, aí depois faz o teste de resistência, né? Vai lá em cima, fica umas 4 horas, né, no teste de resistência. Depois, resistência é o quê? É para você verificar se o duto rompe ou não. Se eu romper, a pressão despenca, né? Agora é o seguinte, você pode estar com um teste de resistência e pode estar tendo um pequeno vazamento. Então, a gente tem uma outra etapa do teste hidrostático que a gente faz, que a gente chama de ensaio de estanqueidade. Então, a gente fica com 24 horas aí com o duto, né, pressurizado numa pressão mais baixa, para avaliar se a pressão baixa ou não em função de algum pequeno vazamento. Tá? O spike test é um outro teste que a gente faz numa pressão mais elevada, né, variando de 10% a 110% do escoamento do duto, né, do material. Né? Então, ele é um teste, né, muito usado para trincas. Né? Então, a gente procura fazer especificamente e com tempo reduzido, né? Porque você está submetendo o duto a uma carga muito forte e você pode estar gerando também defeitos ali, ampliando os defeitos existentes. Tá? Então, aqui tem mais ou menos também, você estabiliza o teu duto, né? A tua pressão ali a uns 70%, 80% ali, mais ou menos. Aí, depois, mete pau, né? Sobe a pressão, né, a 100, 105, 110% do escoamento e espera aí entre 10 e 60 minutos. Você define aí, né, 30 minutos, e depois faz o teste de estanqueidade. Tá? O pressure reverso, eu já falei, né, o que era, né? Eu só vou mostrar uma tabela, que é interessante essa tabela, né? Foram feitos 11 testes hidrostáticos, 11 testes, né? 11 sessões, né? E aí com 73 falhas. Então, o que acontece? Em 51%, as falhas foram acima, né? Acima da primeira falha, né? Ou seja, ele falhou, um exemplo, fiz um teste com 100, o segundo teste ele falhou com 102, 103. Em 22%, falhou na mesma pressão inicial da falha. E aí você vê, né, que ele continua falhando com pressões abaixo da primeira falha. Né? E aí a gente pensa, poxa, então o que adianta fazer o teste hidrostático? Né? Pô, se eu fiz para 100, ele está falhando, ele está falhando com uma pressão menor, mas é que, na realidade, essa variação ela é mais ou menos até aí, até uns 5% só de pressão. Né? Então, se você testou com 100 quilos, dificilmente ele vai falhar com abaixo de 95. Né? Então, é uma segurança que você tem aí. Realmente você sabe, pode falhar ali, próximo ao teu teste, mas muito para baixo de 95% não vai falhar. Tem outras técnicas, eu vou passar rapidamente, só para a gente complementar, né, que já está chegando ao final da nossa live aí, para até abrir algum espaço para discussão. Né? Tem o Direct Assessment, né? Uma avaliação direta, quando você não pode passar PIG, você faz geralmente Direct Assessment para corrosão interna, corrosão externa, ou então corrosão sob tensão. Tá? São técnicas que você usa, são 4 passos que você usa, né? E é uma forma também usada. Né? A gente aqui a gente está começando a usar essa técnica para dutos com um diâmetro pequeno, que a gente não consegue fazer inspeção com PIG, e a gente está começando a trabalhar com essa técnica. Tem outras ondas guiadas também, que é um colar que você coloca, né? Mas aí é muito limitado, aí fica limitado a 40, 60 metros para cada lado. Aí tem problema de revestimento, questão se está enterrado. Então, para adultos longos não é, talvez por uma sessão pequena vale a pena, mas para adultos não é uma técnica muito, muito boa. Mas para instalações, dentro de instalações, pode funcionar bem.
Reparos, também vou passar rapidamente, né? Tem um documento que eu acho muito bom, que eu recomendo, né? Que é o Pipeline Repair Manual, que é do PRCI. Ele é muito bom esse documento, né? Vale a pena, né? Então, ele descreve lá, né, todos os tipos de reparo, os cuidados que você tem que ter. Então, eu aconselho quem não conhece esse documento, dar uma olhada nele, tá? Você tem troca de trecho, que é uma troca, é o melhor reparo, né? Mas você tem que parar a operação, tem que inertizar. Ele é muito usado quando você tem defeitos longos, né? Que aí você não vai ficar colocando vários reparos pequenos, né? E às vezes você nem consegue. Você tem uma corrosão interna grande dentro de um tubo camisa. Você não vai conseguir fazer um outro tipo de reparo que não seja a troca de trecho, né? Dupla calha, tipo A, ela é muito boa para corrosão externa, né? Ela não é soldada na extremidade, por isso que é tipo A. Já tipo B, você tem a solda nas extremidades dele, então ela contém o produto, né? Você pode usar ela tanto para corrosão interna como corrosão externa, trinca também, né? Então é um outro tipo de reparo. Tem epoxy sleeve, que é uma dupla calha quando você tem amassamentos, ou então você não consegue acoplar bem uma dupla calha, né? Você pode usar esse tipo de dupla calha, né? E ela não tem solda circunferencial. Tem calha sobre calha, é a mesma coisa, né? Você às vezes tem um pequeno enrugamento, você não consegue acoplar, você primeiro coloca duas dupla calhas afastadas fora do defeito e vem uma sobre ela, né? Então é um outro tipo de reparo. Tem também que eles chamam pumping também, que é um outro de reparo que quando você tem algum ressalto, você envolve todo esse ressalto. Você tem abraçadeiras, né, que são fácil aplicação, né, mas são muito pesadas. Ela é difícil de colocar quando você tem diâmetros elevados, né, e quando tem ovalização, o duto muito ovalizado, e acaba não vedando bem, né, tem que tomar cuidado com isso, né. Tem material compósito, né, que é equivalente à dupla calha tipo A. É um reparo que as normas dizem que é um reparo definitivo, mas a gente tem usado ele muito como provisório, porque ainda continua estudando a questão da durabilidade, né? Então, isso é um ponto ainda que está em discussão aí, né? E tem outros reparos que a gente faz, a parte de enchimento com solda, esmerilhamento. Às vezes você apenas esmerilhar uma trinca já atende, né? Fazer o hot tapping bypass, clamps, leak clamps, né? São reparos provisórios, né? O leak clamps. Então, basicamente, tem isso aí, né? E uma frase final, né? Que eu gosto de um grande engenheiro aí, o Phil Hopkins, né? Peguei numa apresentação dele. Dutos não são perigosos ou inseguros, mas o seu projeto, manutenção e gerenciamento pode torná-los. Tá? Então, aí realmente é uma frase bem interessante. Bem, eu acho que a gente conseguiu aí, dentro do possível, aí, cumprir o programa, né? É uma norma, eu acho que é bem interessante, né? Como eu falei, ela se preocupa muito com a questão da área de alta consequência, né? O americano ele tem essa visão, né? A gente aqui tem a questão do vazamento zero, que não pode vazar nada, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado com as áreas de alta consequência, realmente que o impacto é maior, tá? Então a gente fica aí aberto para perguntas aí, se eu puder responder, tá? Isabela? Oi, Ricardo, tudo bem? Tá me escutando? Escutando. Tá, a gente tem umas perguntinhas aqui
Você consegue visualizar o painel de perguntas ou quer que eu vá te falando as que surgiram? Deixa eu ver aqui. Estou vendo aqui o painel. Isso, tem umas perguntinhas, tem do Marcos, Deixa eu ver falando aqui. qual ensaio não destrutivo mais indicada para monitorar. Você está conseguindo visualizar? Tá. Deixa eu ver aqui. Não, se não tiver, não tem problema. Eu posso falar e você responde. Eu Pode posso falar, ler pode para falar. você. Pode falar, Pode ler? Tá. pode falar. O Marcos Ferreira, ele pergunta: qual ensaio não destrutivo mais indicado para monitorar o estado de integridade de um duto para óleo ou gás? Olha só, monitorar a integridade é bem complexo, né? Porque é o seguinte, né? Integridade é um conjunto, né? Você é um conjunto. Integridade é um conjunto. Você não é só um detalhe, né? Como eu falei para você, tem questão de gestão de mudanças, mas em relação à questão de algumas ameaças, né? Como corrosão interna, né? Você tem provadores de corrosão que a gente coloca, né? Provadores de corrosão para verificar qual é a taxa de corrosividade do produto. A gente faz análise de fluido, né? Faz análise de resíduos, né? Faz análise NACE. Né? Então, para corrosão, a gente tem vários ensaios que a gente mede o potencial de corrosividade daquele produto, tá? E aí, com esse potencial de corrosividade, você utiliza ações mitigadoras, que é justamente aquilo, né? Você pode, na questão da corrosão, você pode aumentar a frequência de passagem de pingue de limpeza, você pode colocar um inibidor, né? Você pode aumentar a velocidade do fluxo para empurrar a água, não deixar a água entrar. Né? Então, na parte de corrosão interna, você pode monitorar dessa maneira. Né? Corrosão externa, a gente tem aí, né, os potenciais, né, de proteção. Né? Você, na proteção catódica, na realidade é o seguinte, a corrosão externa, o que previne, né, a primeira barreira para a corrosão externa é o revestimento. Né? Então, se o revestimento falhar, nós temos aí a proteção catódica, que é para ela atuar. Então, você tem que monitorar, né, ver se os potenciais ao longo do teu duto eles estão dentro de níveis adequados. Tá? Então, isso é uma forma de você monitorar o sistema de proteção catódica, tá? Os potenciais eletroquímicos. Né? Um exemplo, você tem questão de movimentação de solo. Né? Movimentação de solo, você pode colocar strain gates, né? São como fossem os sensores, né? Que ele mede a deformação. Então, se um duto ele começa a se movimentar, aquele strain gauge, né? Ele começa a detectar, né? Uma deformação ali e vai sinalizar para você. Tá? Então, nós temos várias áreas que são monitoradas com strain gauges. Né? Também a gente tem pluviômetros, né? Também a gente detecta também o nível de água, em poços, para saber se realmente o solo está muito encharcado. Né? E quando o solo está muito encharcado, se ele não drena, pode acabar tendo uma movimentação de solo. Né? Então, tem maneiras de você também monitorar a questão da movimentação de solo. Né? Você também pode usar piga instrumentado, né, inercial, que ele vai te dando a coordenada de todos os pontos. Né? E aí você, quando compara duas corridas, você pode também verificar onde está tendo movimentação de solo. Tá?
Então, como eu falei, é um conjunto, né? Um conjunto de pontos de monitoração, né? E também de tarefas que a gente tem que executar, né? Não só monitorar, né? Entendeu? Então, a integridade é um conjunto que abrange, como eu falei, desde o projeto, né? Desde o projeto, construção, tá? Então, é um pouco disso aí, tá? Olha, a próxima pergunta também é do Marcos. Ele fala: o maior defeito ocorrido numa tubulação de aço de carbono é a corrosão ou existe outro maior, como perda de espessura? Olha só, isso depende, né, do teu duto, né? Depende muito. Depende do tempo do teu duto, do como você operou aquele duto, né? Tem dutos que a corrosão é o dano principal, né? A corrosão interna, né? Então, eu diria que, né, no nosso passado, né, no nosso passado, a corrosão interna foi assim um grande problema, né, para a gente, né? E aí, com a aplicação do gerenciamento de integridade, né, a gente começou a monitorar, né, começou a colocar medidas mitigadoras, né, como eu falei, passagem de PIG, a questão de diminuir o BSW, diminuir a água, inibidor, né? Então a corrosão interna ela ficou mais estabilizada para a gente, né? Tem a questão da corrosão externa também que preocupa um pouco, né? Mas o que a gente vê assim, às vezes um avanço maior, né? Até no mundo também, é a questão de ação de terceiros, né? É a questão de uma retroescavadeira, né? O pessoal vai fazer uma obra e aí acaba acertando o duto, né? Então essa questão de ação de terceiros é uma questão que é muito importante também, que tem que ser muito bem trabalhada, tá? Então eu diria o seguinte, isso depende muito do teu histórico, depende muito do produto que você passa, né? E também é o seguinte, e aí você também tem que combater, né? A partir do momento que você começa a combater, aquele produto ele deixa de ser tão importante. Não é que seja tão importante, mas você está tratando aquele problema, né? Tá ok? A próxima pergunta, deixa eu visualizar aqui, um minutinho. Quem pergunta, na verdade é o Juan, ele fala: Ricardo, bom dia, meu nome é Juan, eu acho muito importante algo que o senhor mencionou, que são dados geotécnicos. Na verdade, ele está falando aqui mais a opinião dele, ele fala que para ele é muito importante um estudo prévio da dinâmica do solo para poder considerar essa variável em falhas futuras. E aí, deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha. Aí tem do Edmilson. Ele fala: trabalho com dutos de 44 anos, de 8K de quilômetros de pressão de trabalho. Aí eu não vou saber ler dessa forma, mas ele fala 15 kgf, tá certo? Quilograma força por centímetro quadrado, é isso? Isso. Aí ele fala que o revestimento com coatar, fluido de Voltar. amônia, isso, e não pingável. Fazemos a inspeção de faixa, inspeção de proteção catódica e teste hidrostático. Alguma recomendação sobre a frequência ideal para esse teste hidrostático? Aí é o seguinte, olha só, o teste hidrostático é o seguinte, é o seguinte, um exemplo, ele trabalha com 15 quilos, tá? Aí tem que ter um cálculo, né? Por exemplo, eu faço um teste, eu vou dar uma visão rápida, né? Sem entrar muito detalhe. Ele trabalha com 15 quilos. Então, eu faço um teste que me habilite o duto operar até 20 quilos, por exemplo. Até 20 quilos. Entendeu? Então, existe uma forma de eu calcular, em função da taxa de corrosão,
quando é que eu vou degradar o meu duto de forma que eu não possa mais operar com 20, eu opero com 15. Então, eu diria o seguinte, isso vai ser em função da taxa de corrosão que ele vai determinar. Entendeu? Lá, até na API, se ele entrar na API, ele mostra como é feito isso. Tá? Fica difícil explicar assim, mas basicamente em função da taxa de corrosão. Você faz um teste com uma pressão mais elevada, tá? E aí você tem uma taxa de corrosão por ano, né, que vai degradando o teu duto. Então, ele agora, eu testei, ele foi para 20 quilos, ele podia operar com 20. No ano seguinte, poxa, tem uma taxa de corrosão, pô, já não pode ser mais 20, tem que ser 18. Então, ele vai calculando em função da taxa de corrosão, que ele vai definir, né, qual o tempo que ele vai ter que executar um outro TH. Tá certo? Então deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Tem uma pergunta do Thiago Rezende. Ele agradece pela apresentação e ele pergunta: como você vê o processo de novas tecnologias de inspeção de dutos que estão surgindo atualmente em complemento aos PIGs, tanto as preventivas, para corrosão, por exemplo, como mitigadoras para vazamentos, passando a ser incluídas a norma API e fazer parte de um programa de gerenciamento de integridade de uma operadora de duto? Olha só, você tem algumas tecnologias, né, para detecção de vazamento, né? A questão, você tem Smart Ball, você tem algumas coisas que ajudam você a detectar vazamento, né? Inclusive vazamento, né? Você tem algumas tecnologias que estão usando, você coloca diversos sensores de pressão ao longo do duto, né? Que são importantes você detectar não só vazamento, também como roubo, né? Hoje está muito em voga, né, essa questão do roubo, né? Então é importante, né, você ter essas tecnologias para te dar esse apoio, né? Você também tem a questão também de fibra ótica também, né, para detectar, né? Então eu acho que o próprio API aí ela fala, né, que você tem que agregar essas novas tecnologias, né, no teu programa de gerenciamento, né, porque isso depende muito de duto para duto, né. Então, o próprio, como eu falei, até a própria ANP dentro lá do RTDT, ela cobra isso, né, que você use essas novas tecnologias dentro do teu programa de gerenciamento, né. Então, agora é o seguinte, né, são coisas às vezes específicas, né. A gente aqui no Brasil, a gente optou muito, né, por usar o PIG instrumentado, né? Porque o PIG ele é uma ferramenta muito interessante. Ele não danifica o duto, né? Ele consegue pegar diversos tipos de defeitos, né? Então, é uma ferramenta que, não vou dizer que é imbatível porque tem suas limitações, né? Mas é muito utilizada e realmente auxilia muito, né? Agora, técnicas complementares também são bem-vindas, né? Eu acho que é importante sempre, principalmente na parte de detecção de vazamento, né? Isso realmente, às vezes, a gente tem dificuldade, né? Quando os vazamentos são pequenos, né? Então, isso é importante, né? A gente já chegou até a fazer alguns ensaios com Smart Ball, né? com fibra ótica também, né? E tá, uns tiveram um resultado razoável, né? Mas a gente não pode, tem que estar sempre usando, né? Usamos também memória magnética também, né? Mas também tivemos um problema de interferência de um duto com o outro, né?
Então, às vezes, pigs que dutos que não são pigáveis, essas técnicas são importantes, entendeu? Agora, todas as técnicas têm limitação, né? Esse que é o detalhe, né? Essa questão da memória magnética, que a gente vai por cima da faixa, né? Tem limitações, né? Você às vezes tem interferência ali com outros dutos. Então, esse é o que é o detalhe, né? Você tem que usar várias técnicas, porque todas elas têm suas limitações, ok? Ricardo, a próxima pergunta é do Cleiton Viana. Ele fala assim: se fala muito na indústria 4.0, a quarta revolução industrial. Quais os pontos positivos dessa nova tecnologia e de que maneira isso afeta os profissionais da área? Olha só, eu sou meio ultrapassado. O que é a indústria 4.0? Desculpa. Não tem problema. Então, eu vou passar para a próxima pergunta e aí ele... Manda ele explicar um pouquinho melhor para mim isso aí. Não, tudo bem. A próxima pergunta é do... É fogo. Não, tem problema. A próxima pergunta é do Laércio Oliveira. Ele fala: qual é o vosso entendimento, a importância da avaliação de risco de um duto? Olha, eu falei ali, né? Avaliação de risco é justamente isso, né? É interessante porque antes eu tinha uma visão errada da avaliação de risco, né? Eu tinha uma avaliação, eu tinha uma visão assim muito ligado a se vai romper ou não vai romper, né? Mas não é isso. A avaliação de risco, qual é a importância dela, né? Primeiro, você vai ver aonde as consequências são grandes. Então, você tem que atuar, até eu comentei agora na TI, né? Você tem que atuar muito nessas áreas, tá? Você não pode deixar as coisas acontecerem, entendeu? Você tem que ser proativo. E a avaliação de risco é um pouco isso, né? Ela, num certo momento, ela é reativa ali, né? E depois ela vira proativa, né? Por exemplo, né? Eu tenho uma área lá que eu vejo que, poxa, tem muita ação de terceiros, né? Uma área perigosa. O que eu tenho que fazer? Poxa, eu identifiquei isso na minha avaliação de risco, né? Pô, aquela área ali, eu tenho um problema grande de ação de terceiros e é uma área de alta consequência. Poxa, eu vou trabalhar naquela área, eu vou chegar, vou fazer reunião com a comunidade, vou botar placa, né? Eu vou, talvez, dependendo da situação, para reduzir o risco, eu até, como nós já fizemos, né? A gente colocou placa de concreto, né, por cima do duto para evitar que alguém atinja, né? Então, a avaliação de risco é justamente isso, né? Ela trabalha, às vezes, de uma forma reativa, né, já, e também vai trabalhar de uma forma preventiva, né? Entendeu? E é o seguinte, a gente sabe que é difícil a gente não ter um vazamento, né? Então, se tiver um vazamento, que ele ocorra numa área de baixa consequência, né? Entendeu? Então, essa é a importância. E como eu falei também, no próprio ali, quando eu passei aquele PDCA, né? Você, quando está fazendo uma avaliação de risco, você está olhando as tuas ameaças, né? Você está tendo conhecimento quais são as tuas ameaças. E aí vai te ajudar, quando você olha isso, vai te ajudar a definir que tipo de pig instrumentado você vai fazer, se você vai fazer um teste hidrostático, entendeu? Então, ele também serve para definir que tipo de ferramenta você vai usar para fazer a tua avaliação de integridade. Ok? Bom, a próxima pergunta fala do Bruno Carvalho. Ele fala: logo no começo do ciclo do PDCA, foi falado que às vezes não se tem informações de materiais dos dutos antigos. Nesse caso, como a equipe de integridade considera o material? É estimado por um padrão construído da época ou se faz escavação para realizar algum evento de ensaio?
Algum eventual ensaio, desculpa. Você, olha só, o ideal é você tirar a amostra, né? Você pode tirar a amostra, você pode aí fazer um ensaio de tração, né? Você faz um ensaio de tração, que aí você vai determinar qual é o escoamento daquele material, qual é a ruptura, né? Qual é a composição química do material, dureza, tenacidade. Então, o ideal é que você, se você puder remover, né, um pedaço, né, do teu tubo, né, você pode levantar ali qual é o material que você tem, entendeu? Existem alguns ensaios também externos sem precisar remover, né? Mas eu diria que talvez o ideal seria isso, né? Você, se tiver que fazer algum reparo ali, você tira um material ali, faz o reparo e faz esses ensaios que eu te falei, tá? É o ideal. Agora, tem um PIG também que eles estão desenvolvendo que é para determinar a resistência do material, entendeu? Isso a Rosen parece que está desenvolvendo, é um PIG que ele consegue determinar qual é o escoamento do material. Mas, de qualquer forma, você precisa de outros exames, né, como carbono equivalente, né, dureza, tenacidade. Então, seria bom você remover um pedaço e fazer esses ensaios para poder ter, né, essas informações. A próxima pergunta é do Vinícius Fernandes Canossa. Ele diz assim: primeiramente, obrigado pela palestra. Sou seu aluno na pós-graduação da PUC e é sempre um privilégio aprender com você. Minha pergunta é a seguinte: como a Transpetro vem enfrentando a questão da SCC? Queria saber com vocês, identificam, classificam o risco e mitigam ou reparam? Mitigo. Na realidade é o seguinte, né? O SCC é uma coisa nova para a gente, né? Quer dizer, relativamente nova, né? Eu falei para vocês até aí que em 2015 nós tivemos uma ruptura no gasoduto, né? E aí a gente está trabalhando nisso. Fizemos um padrão para poder gerenciar a questão das trincas, né? Do SCC. Então, é o seguinte, a primeira coisa que a gente faz é a gente verifica a suscetibilidade daquele duto de ter ou não ter corrosão sob tensão, né? Então, o que acontece? Para você ter corrosão sob tensão, você tem que ter alguns fatores, né? Você tem que ter produto que seja propício para isso, né? O meio propício para isso. O produto meio, diria o meio, né? Externo também, né? Pode ser interno ou externo, né? Você tem que ter tensão, né? Tensão no duto, o duto tem que estar tensionado e o material ele tem que ser suscetível, né? O aço ele é suscetível, né? Então depende muito do meio e de tensão, né? Tá? Então a primeira coisa que a gente fez foi o seguinte: a gente fez um estudo, né? Só voltando, também tem questão também de temperatura também, algum tipo de SCC também tem questão de temperatura também, né? Então, a gente fez um levantamento de todos os dutos, né? E para avaliar a suscetibilidade dos dutos ao SCC, né? Então, o que a gente fez? A gente viu, né? Levantou para cada duto, viu qual era o revestimento externo dele, qual era o produto que passava, né? Quais eram as pressões atuantes no duto que vão gerar tensões, né? Então, a gente, a partir daí,
a gente ranqueou os dutos em insignificante, intermediário, né? E suscetível, né? Então, para os suscetíveis, né, que realmente têm problema, a gente começou a investigar os pontos, né, os pontos de maior tensão, né? Principalmente em função da pressão e em função também do relevo, né? Você às vezes tem um relevo que você faz uma curva muito acentuada e aí ali acaba tendo o duto fica tensionado ali, né? Então, e aí a partir daí a gente definiu alguns pontos de inspeção, tá? De inspeção para avaliar se o duto é suscetível ou não, tá? E aí você avaliando, né? Realmente, você define se ele é suscetível ou não. E depois também começamos com um programa de passagem de PIG para detecção de trinca, né? No caso dos gasodutos, tem o PIG-EMAT, né? Para detecção de trinca, né? E ele só consegue detectar trinca longitudinal. Então, o que a gente tem feito é basicamente isso no momento, né? A gente, como eu falei, a gente levantou quais são os dutos suscetíveis, fazemos correlações, inspeções em pontos em que as tensões são elevadas, confirmamos ou não, fazemos ensaios lá de partícula magnética, né? Réplica, né? Metalográfica, a gente faz vários ensaios e depois, ele sendo suscetível, né? Ele vai entrar num processo muito provável de inspeção com PIG instrumentado para detecção de trinca, né? Tá? Então, é basicamente isso. A próxima pergunta é do Marcos. Ele fala o seguinte: na parte de dutos, depois da inspeção, vocês também utilizam a norma API 579 para avaliação de integridade? A API 579, a gente usa muito para par de trinca, né? Mas a gente usa muito, por exemplo, a corrosão, né? Já tem, ela pode ser usada também, né? Mas a gente usa mais métodos já mais consagrados aqui assim, né? De mais simples, né? Tipo ASM B31G, né? ASM B31 modificado para corrosão, né? Tem a própria norma B31.4, B38, ela define algumas avaliações para enrugamentos, para amassamentos, né? Então, a gente usa mais normas voltadas assim para a ASM B31.4, B31.8 e esses métodos que eu falei, né? Para trinca, né, se pode se usar mais a 579, né? A BS 7910, né? Mas a gente não usa tanto, não, tá? A gente usa mais esses métodos de avaliação, né? Empíricos, semi-empíricos, né? Que são feitos aí e que constam na norma B34, B38, né? E também DNV, né? Então, mas quando você tem uma trinca, a gente talvez use aí a 579. A próxima pergunta é do Edmilson Silva. Ele pergunta: há algum ensaio que substitua o teste hidrostático em dutos não navegáveis? Olha, o teste hidrostático, você tem outro, como eu falei, né? Tem essa técnica também, a técnica também de direct assessment que eu passei muito rapidamente, né? E aí depende, né? Um exemplo, se eu tenho um duto que eu tenho corrosão externa, eu posso fazer usar a técnica de direct assessment ao invés de fazer o teste hidrostático, né? O que é isso, né? Você, na realidade,
você vai inspecionar o teu duto externamente, você pode verificar, fazer uma inspeção do teu revestimento, e aí você vai verificar aonde tem dano no revestimento. Aonde tem dano no revestimento, você pode ter corrosão, tá? Então, se o teu problema for corrosão externa, você pode fazer isso. Você faz uma inspeção de revestimento, e aí você vai classificar aqueles danos. E aí você vai fazer escavações, né? E vai avaliar se há necessidade de reparo ou não, né? Do duto, né? Do revestimento, lógico, vai ter que fazer. E você integra outras informações, né? Você tem a questão também de potencial, que você vai ver se está protegendo, não está protegendo. Então, uma das técnicas é você fazer o direct assessment, né? Mesma coisa para o SCC, né? Para o SCC também, a gente está usando essa técnica de direct assessment, que a gente avalia, né, os pontos de maior tensão, né? Entendeu? Então, é uma outra forma também de você, para você usar, não fazer o TH, né? A gente já fez, como eu falei, né? Memória magnética, né? Memória magnética, que é uma técnica aí que está em desenvolvimento ainda aí, né? Tivemos alguns problemas, mas também é uma técnica, memória magnética. Mas dutos não pegados sempre é mais complicado, né? Entendeu? Mas eu diria, então, ó, o Direct Assessment, memória magnética, né? Porque o problema todo, o ultrassom que eu falei para você, da Guide Wave, né? Que é um colar, ele fica muito limitado a extensões pequenas. Você tem um duto grande, vai ser mais complicado você fazer, né? Porque a parte enterrada também, ele perde, né? Quando tem a parte enterrada. Então, eu sugiro que faça um direct assessment e avalie aí, talvez, uma memória magnética. Aí tem que avaliar se vale a pena ou não, tá? A próxima pergunta também é do Edmilson. Ele pergunta se podemos assumir que um duto enterrado não possui corrosão externa se o revestimento não tiver danos, sendo esta avaliação realizada através dos ensaios CIPES, PCM, DCVG? Olha só, é o seguinte, o que protege o duto da corrosão é o revestimento, né? Tá entendendo? Então, teoricamente, se você tiver o revestimento em bom estado, você possivelmente não vai ter corrosão, né? Agora, existem às vezes, defeitos muito pequenos que a gente tem às vezes que tomar cuidado, né? O exemplo, quando você tem um defeito de fuga de corrente, né? Corrente de fuga aí, né? Fuga de corrente, são defeitos muito pequenininhos que ele vai furando e acaba furando o duto. Ele é muito pequenininho. E ele pode até, de repente, ser, talvez, não ser detectado numa inspeção de revestimento, tá entendendo? Então tem que tomar cuidado com isso, né? Mas, teoricamente, sim, né? Se você tiver o revestimento em boas condições, não é para ter corrosão externa, porque a proteção catódica ela é justamente isso, para atuar aonde você tem algum defeito. Se você não tem nenhum defeito, entendeu? De revestimento, a proteção catódica não está atuando, tá? Quer dizer, está ali, mas não está atuando no tubo, né? Então, tem que tomar cuidado, né? Mas, de uma certa forma, já tranquiliza bastante, né? Se você faz uma inspeção, né? E verifica que não tem dano no revestimento e que os potenciais de proteção estão adequados, já dá uma tranquilidade para a gente, tá? É o que a gente pode fazer, né?
A próxima pergunta, na verdade, a gente não tem mais perguntas, mas o Juan e o Cleiton, eles explicaram um pouquinho o que seria a indústria 4.0. Se você quiser, eu posso ler para você, Pode Ricardo. falar aí, pode falar. Tá? O Juan, ele fala que a indústria 4.0 nada mais é que usar um sistema de controle, pressão, temperatura, velocidades, taxas de corrosão, acho que seria etc., que permitam uma realimentação de dados. A partir desses dados, tomar decisões ou atuações, baixar pressão e diminuir temperatura. E aí, o Cleiton fala um pouquinho mais também, ele fala que, resumidamente, é a junção da tecnologia com processos. Seria a automação de trabalhos hoje executados por seres humanos, mas que poderão ser executados por máquinas automatizadas, controladas remotamente. A avaliação de integridade seria feita por inteligência artificial, onde a máquina monitora, aprende com erros passados, define o melhor momento para a intervenção. Sim, entendi. Obrigado aí. Tá? Não, na verdade é o seguinte, né? Tudo. É que tá. Para você ter uma indústria dessa, você tem que ter um monitoramento total do produto, né? Você tem que estar tudo monitorado e tudo interligado e tendo uma inteligência por cima de tudo isso, né? O chato é que é o seguinte, né? É que também existem muito falsos positivos, né? Tá entendendo? Então, eu acho que, lógico, é uma tendência, né? Uma tendência das coisas serem automatizadas, né? Elas vão ter que realmente vão ser automatizadas. Agora, mas vai ter que sempre ter alguém para dar uma posição final, né? É porque é o que eu te falo, né? Eu falei a questão do falso positivo, né? Então, se você tem que ter uma análise, tudo bem, eu não sei até que ponto essa inteligência artificial no futuro aí vai ter essa sensibilidade humana, né? Talvez, né? Eu não sei, eu não conheço muito bem isso. Mas o que eu falo, o duto, você tem dutos de 3 mil quilômetros aí, né? 2.500 quilômetros, 3.000 quilômetros, como é o caso lá do Gasbol, né? Você tem que ter tudo isso monitorado, né? Né? E tendo uma coleta de informação muito grande, né? E sendo todas elas aí analisadas ao mesmo tempo, né? Mas eu não sei, eu acho que eu não sei, eu acho que talvez a gente esteja um pouco ainda distante disso, né? Agora, sem dúvida, né? Muita coisa pode ser automatizada, né? Nessa parte de detecção de vazamento, né? Agora, eu acho ainda que no estágio que a gente está, é interessante, essa indústria de dutos, né? É até engraçado ela, né? Se você vê como é que a gente constrói um duto em 1970, né? E como constrói hoje, né? Você vê que mudou pouco, né? Entendeu? É uma indústria que mudou pouco na parte de construção, né? A gente agora tem toda uma informática aí, né? Que está em desenvolvimento, né? Que realmente tem que ser usada, né? Agora, como eu falei, você tem que ter sensores, né? Informação ao longo de quilômetros e mais quilômetros, né? Coletando aqueles dados o tempo todo, né? E aí também é o seguinte, eu acho que tem que ter na minha visão, tem que ter alguém para também tomar as decisões, né? A máquina pode até orientar, sugiro isso, mas tem que ter alguém para poder assinar embaixo ali e determinar o que tem que ser feito. A gente não tem mais perguntas, mas o pessoal elogiou sua apresentação, agradeceram pela live. Tá ótimo. Se você quiser finalizar, fica à vontade. Não, tá bom. Eu queria agradecer primeiro a Band aí, né? E pela oportunidade aí de bater esse papo com o pessoal. Agradecer também a audiência aí também. Eu acho que
é importante, né, a gente bater esse papo, né? E a parte de gerenciamento é uma das coisas importantes, né? Para você realmente poder operar, né? Se você operar, começa a operar e começa a vazar, você vai ser multado, você tem danos ambientais, danos a pessoas, né? Felizmente, aqui no Brasil, a gente não tem tido assim grandes acidentes, né? Nós tivemos em 80 e pouco um acidente na Vila Socó, então que morreram muitas pessoas, né? Tivemos acidentes depois grande, foi na Baía de Guanabara, né? Mas felizmente não teve não afetou nenhuma vida, né? Então o que a gente quer é justamente isso, né? Ter uma operação segura, né? Porque isso faz parte da própria sobrevivência, né, da indústria, né, e da companhia. Então, o gerenciamento é uma coisa fundamental para que a gente consiga atingir esses objetivos, tá? E poder manter a indústria viva, né? Como eu estava vendo uma live ontem também, que nos Estados Unidos muita gente quer que acabe os dutos, né? Entendeu? Eles não deixam, né, às vezes, novas construções de dutos, né? E é um erro, né? É um erro porque é um modal extremamente seguro, né? É um modal que realmente é bem econômico, seguro. Agora, você tem que gerenciar, né? Se você não gerenciar, você vai ter problema, né? E, como eu falei, a questão da avaliação de risco, você atuar, né, mais fortemente, assim, de forma mais rápida, nas áreas de alta consequência, isso é muito importante, tá? Então, para finalizar, eu só queria agradecer essa participação, parabenizar vocês aí que ouviram aí e discutiram esse assunto com a gente, tá ok? Pessoal, eu só queria falar para vocês, tem um pessoalzinho perguntando, né, se a gente vai deixar a apresentação disponível. A apresentação vai ficar disponível no nosso canal do YouTube da Bend, tá? Então vocês vão conseguir visualizar novamente essa live do Ricardo, caso vocês queiram, tá bom? Então é isso. Então, beleza. Então, um abraço para todos, obrigado, tá? E a gente se encontra em outra oportunidade. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço, tchau, valeu.